Estou aqui diante do Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo 17, aonde vai falar sobre ali quando Herodes Antipas, na ocasião ali, a qual ele estava com a mulher de seu irmão Filipe, e na ocasião João o repreendeu, dizendo que não era lícito ele possuir a mulher de seu irmão, Está escrito aqui no capítulo 6, dos versículos 14 a seguir, ao 15, ao 16, 17, ao 18, ao 19, ao 20, ao 21, ao 22, fala sobre o relato e sobre a morte de João o Batista. Esse homem que foi profetizado por Isaías, capítulo de número 40, versículo 3 do profeta Isaías, vai dizer que João Batista era a voz que clama, a voz que clama no deserto, Malaquias também vai chamar no capítulo 3 de o mensageiro. João Batista, ele era um pregoeiro da justiça, um pregoeiro das escrituras. Capítulo 1, versículo 4 de Marcos vai dizer que ele pregava sobre, a mensagem de João Batista era sobre o arrependimento. Essa era a mensagem de João o Batista. E aqui na ocasião, nós vemos que após Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, a qual dividiu ali o seu reino para os 3 filhos, para Arquelau, para Filipe e para Herodes Antipas, o filho mais novo de Herodes o Grande. E aqui na ocasião, após Herodes ter visitado Filipe em Roma, ele passou a ter um caso com a mulher de Filipe, Herodias, a qual o historiador, Flávio Joséfo aqui, Flávio Joséfo, ele vai dizer que o nome da esposa de Filipe era Salomé. E aqui na ocasião, Herodes Antipas, ele toma a esposa de seu irmão Filipe. E aqui na ocasião, após eles voltarem para a Judéia ali, o João o Batista passa a ficar sabendo e ele o repreende eles, dizendo que não era lícito ele possuir a mulher de seu irmão Filipe. Nós vemos que lá na lei já dizia no capítulo 18, 16 de Levítico, que era proibido a pessoa descobrir a nudez de um familiar, E aqui nós vemos as transgressões, de Herodes Antipas para com seu irmão Filipe, e ele estava em ato de adultério, E Salomé aqui, como diz Flávio Joséfo, era até mesmo a sobrinha deles, Então não era lícito ele ter deixado a verdadeira esposa e está agora com a mulher de seu irmão Filipe. E João aqui ele combate, ele repreende-os, ele combate aqui o adultério, Nós vemos que lá em Mateus 19, 6 vai dizer aquilo que Deus uniu, não separe o homem, E no capítulo 2, versículo 17 de Malaquias, vai dizer que Deus, aqui na Bíblia de Jerusalém, vai dizer aqui que, no livro de Malaquias, diz que Deus odeia o repúdio, Então ele estava em ato de adultério, Nós vemos que Paulo também chegou a falar no capítulo de número 7 de aos Romanos, versículos ali 3 também, que vivendo o marido, se a pessoa se casar com
a esposa daquele homem que está ainda vivo, a pessoa está em ato de adultério. Então nós vemos isso, amados irmãos ouvintes das Escrituras, essa prática terrível que muitos têm, até mesmo apoiado, autos-intitulado a cargos, autos-intitulado a cargos eclesiásticos em vários locais que se dizem locais de pregação do Evangelho, mas pregam um Evangelho adulterado. 2,17 de 2 Coríntios são verdadeiros adúlteros da palavra, falsificadores das Escrituras, pessoas que apoiam um segundo, terceiro casamento, a esposa ainda estando viva, né? Aqui Romanos, onde eu li, capítulo 7,3, diz que só pode acontecer o casamento se um dos dois falecerem. Aí a pessoa pode se casar outra vez, mas estando vivo, se a pessoa se casar, está em ato de adultério diante as Escrituras Sagradas. E sabemos que nenhum adúltero herdará o reino de Deus, né? Então, a morte de João o Batista, esse homem que chegou a falar em 3,30 de João, que o Senhor cresça, que ele diminuísse, esse homem que a Bíblia não relata sobre sinais e prodígios, a qual ele fazia através do nome do Eterno, mas a mensagem deste homem era sobre o arrependimento. Que a pessoa se arrependesse, deixasse o adultério, deixasse a prostituição, deixasse a idolatria, deixasse a mentira, deixasse a poligamia, deixasse a prostituição, os vícios, a bebedeira, a droga, todo tipo de pecado diante o Deus Criador. Então, o que ocasionou a morte aqui de João o Batista foi ele ter pregado a verdade, foi ele ter pregado as Escrituras. Ali, Herodes, um governador, um homem de autoridade, mas João Batista não temeu pregar para as autoridades. Que o Eterno abençoe a todos. Foi apenas aqui uma breve reflexão dentro do capítulo 6, do 14 ao 22 de Marcos. Que Deus abençoe a todos para a glória do nome do Eterno.